é mocinho, colesterol não é bandido. Ele foi pego na cena do crime, ele era o detetive que estava lá para esclarecer o crime, algemaram ele e prenderam ele. Quando o colesterol sobe, é porque algo não está bem no seu corpo. Por exemplo, se você tem hipotiroidismo, se a sua tiroide não está funcionando bem, o seu colesterol sobe como mecanismo de compensação. Você vai lá e baixa o colesterol, não resolveu nada. Se você fosse lá e tratasse a tiroide, o colesterol ia normalizar. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, Wallace, é que colesterol não é gordura. Muita gente não sabe disso. Acha que colesterol é gordura. Colesterol é um lípide. Nem todo lípide é gordura. Segunda, colesterol não é feito de gordura. Colesterol é feito de carboidrato, principalmente no fígado. É você comer açúcar que aumenta o colesterol. Não é você comer leitoa pururuca que aumenta o colesterol. Essa é a grande verdade. E como baixar colesterol dá muito dinheiro, então ficam procurando baixar colesterol que não precisa. Como a pergunta foi feita aí, todos os hormônios esteroidais, é a pregnolona, é a DEA, é a androstenediona, é a testosterona, é a progesterona, é o estradiol, é a estrona, é o estriol, todos eles advêm do colesterol. Se não houver colesterol, se você baixar o colesterol abaixo de 150, a produtividade, a produção desses hormônios todos desaparece. Então a pessoa entra em deficiência pan-hormonal de todos esses hormônios. Em crianças, tem estudos mostrando que quanto mais alto o colesterol da criança, mais ela sobrevive à infecção. Tem estudos mostrando que pessoas com mais de 65 anos, quanto mais alto o colesterol, melhor, maior a sobrevivência. Então, essa história de baixar colesterol é uma mentira. Infelizmente, os médicos, principalmente nós cardiologistas, fomos educados por uma lavagem cerebral e é muito difícil para nós, no meu caso, falar contra isso, porque isso eu estou indo contra a corrente, eu estou indo na contramão da cardiologia, porque a maioria dos cardiologistas que você conversar, eles vão dizer que o colesterol tem que ser baixado, entendeu? Existem casos muito raros onde o colesterol tem que ser baixado, porque nós temos, antigamente, quando eu comecei medicina, Wallace, o normal do colesterol era 320. Tá? Aí depois descobriu-se que você tinha, nos anos 70, por volta de 1975, 76, descobriu-se que tinha, entre aspas, um colesterol bom e um colesterol ruim. E o colesterol ruim seria o LDL. E hoje nós sabemos, desde outubro de 2010, ainda não chegou ao Brasil o exame, mas nós temos 11 tipos diferentes de LDL, das quais 9 são benéficas. Então tem muita gente aí que está tendo o colesterol baixado sem razão, que está prejudicando, sem falar que as drogas que baixam o colesterol trazem uma série de outros efeitos colaterais. No caso das estatinas, por exemplo, antes de baixar o colesterol, elas baixam o coenzima Q10, baixam os dolicóis e baixam o esqualeno. São 3 substâncias importantíssimas na saúde do corpo. Tá? E elas são reduzidas. Então, uma pessoa que faz uso de estatina, ela tem deficiência de esqualeno, ela tem deficiência de dolicol e ela tem deficiência predominantemente de coenzima Q10. O tratamento ficou pior do que a doença, porque o colesterol alto, em geral, não traz problema nenhum. Com raras exceções, onde você tem pacientes que têm colesterol de 800, 1000, já é um polimorfismo genético familiar, que aí tem que ser tratado. Os triglicérides, que causam muito mais problema que o colesterol, devem ser tratados, mas o melhor jeito de tratar é com a dieta, é reduzindo a ingestão de carboidratos. Se isso não for suficiente, você pode usar o ácido nicotino, o ácido nicotínico, ou nicotino, e na forma de hexanicotinato inositol, que vai baixar os triglicéridos sem nenhum efeito colateral. Se a pessoa tem deficiência de vitamina D, por exemplo, não toma sol, o colesterol sobe. A pessoa tem hipotiroidismo, que é muito comum aqui no Brasil, não está diagnosticado, o colesterol sobe. O colesterol ele foi pego na cena do crime,
algemaram ele, levaram ele preso, só que ele era o mocinho da história. Ele estava lá para desvendar o crime. E acharam que era ele que era o criminoso. Então, essa necessidade de baixar colesterol, isso aí foi criado com a finalidade de vender medicamentos para baixar colesterol. Essa é a grande finalidade. Eu tenho 115 DVDs médicos em assuntos diferentes. Eu tenho 3 DVDs só sobre o tratamento do colesterol, como que não deveria de ser. Agora, se você tem um colesterol elevado, onde tem os triglicéridos também elevados, aí você também não precisa tomar remédio. Você precisa tomar 1000 miligramas de vitamina B3, que tem 3 formas, ou ácido nicotínico, ou a nicotinamida, ou hexanicotinato inositol, que é a vitamina B3, B de bola, não é D3 não, B3, que baixa o triglicérides, que é o mais importante. Triglicérides elevados você tem que baixar. Colesterol elevado, depois de 65 anos, quanto mais elevado, mais você vai viver. Isso tem estudos e mais estudos mostrando na literatura. Só que ninguém fala sobre isso. Exatamente. Isso, aliás, do colesterol, aí já ouvi falar uma frase muito interessante, que é a mesma coisa que culpar o bombeiro por causa do incêndio, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Angélica... Você imagina, você nunca viu uma cena de um bombeiro apagando um fogo. O bombeiro está lá com a chama que está pegando fogo e está jogando água. Quem não conhece o que é água, vai dizer, ó, ele está causando fogo lá. É. Não, ele não está causando fogo, ele está apagando fogo. Está apagando fogo. É mais ou menos.